Olá, muito bem-vindos ao nosso curso Gestão de Intercâmbios na Europa. Neste módulo, estaremos dialogando sobre as principais formas de se conseguir obter um visto a trabalho ou a estudo ainda no Brasil antes de partir para uma experiência no exterior. O meu nome é Maria Coimbra, entusiasmada pelo desejo de poder ajudar estrangeiros a viverem experiências internacionais. Eu saí do Brasil em 2006, depois de ter trabalhado alguns anos na minha universidade e ter a oportunidade de ver diversos estrangeiros chegarem e saírem no Departamento de Relações Internacionais. E como o meu inglês não era tão bom assim a ponto de comunicar, eu não conseguia ajudá-los da forma como eu gostaria. Esta foi a minha motivação de sair do Brasil e vir para o exterior para adquirir fluência na língua inglesa e poder ajudar assim outras pessoas. E então, depois de ter tido uma bagagem de experiências das minhas vivências a trabalho e a estudo na Europa, incluindo a Inglaterra, Espanha e Portugal, e depois de ter ajudado diversas pessoas que vinham do leste europeu viver uma experiência aqui em Portugal, e também de ter ajudado os brasileiros que se prontificaram, que me procuraram para pedir ajuda para viverem uma experiência na Inglaterra e em Portugal, eu senti o desejo de expandir essa informação para que outras pessoas também tivessem a oportunidade de conhecer os caminhos e as formas que te permitem conseguir um visto de trabalho ou estudo ainda no Brasil e mais especialmente de forma a vir do Brasil já com um intercâmbio remunerado garantido, seja ele a trabalho ou a estudo, de forma que você não precise tirar dinheiro do teu próprio bolso, assim como aconteceu comigo. E ao longo desse vídeo eu vou partilhar contigo parte da minha história e tu vais perceber como isso é perfeitamente possível. Portanto, embora existam diversos tipos de intercâmbios, pelo menos 5 ou 6, hoje nós estaremos focando apenas naqueles tipos de intercâmbio que a trabalho ou a estudo que te permitem viver uma experiência de forma remunerada. Sendo assim, não vamos falar, por exemplo, sobre intercâmbio a serviços voluntários através de instituições de caridade. Não vamos falar sobre serviço de missão através de instituições religiosas. E, portanto, não vamos estar falando também sobre, por exemplo, como arranjar um marido ou uma esposa no exterior que possa dar-te um visto de um BI, um documento europeu. Partilhar este módulo sobre as formas de obtenção de vistos para que as pessoas saiam do Brasil de forma organizada, estruturada, responsável, é uma oportunidade que todo brasileiro merece saber. Por isso, se tu tens amigos que têm interesse em fazer uma viagem para a Europa, algum conhecido, compartilhe essa informação, compartilhe este vídeo, porque é uma oportunidade extraordinária se levarmos em conta que em 2006, quando eu saí do Brasil, não havia esta abundância de informações, não havia o acesso ilimitado à internet, não havia tanta globalização, nem sequer haviam plataformas de recrutamentos, não haviam grupos nas redes sociais para que pudéssemos fazer conexão e contactar com brasileiros aqui no exterior. Também não havia serviço de mediação através da internet como há hoje. Na minha altura era tudo muito diferente. Existiam palestras presenciais, tudo baseado na teoria. Era impossível termos uma noção prática de como funcionavam as coisas, porque não era possível fazer uma pesquisa, uma busca através da internet, ou então falar com pessoas que já estivessem a viver essa experiência aqui no exterior. Então, mesmo que hoje tu apenas absorva os conhecimentos e guarde essa informação, futuramente, certamente tu vais encontrar as portas as quais estas chaves vão abrir. Tu vais estar preparado para identificar quais são as portas que estas chaves poderão abrir. Porque conhecimento são chaves. Porque o conhecimento nos liberta e o conhecimento nos prepara para
a vida profissional. Mesmo que vamos apenas armazenando conhecimentos, como vocês estão fazendo hoje, no momento certo vocês vão estar habilitados, preparados para identificar quais são as portas que essas chaves irão abrir. Por isso, o nosso papel aqui, enquanto mediadores de intercâmbios remunerados na Europa, é dando informações claras e simples sobre os processos na mediação de como conseguir trabalho e moradia aqui na Europa. Mas antes de avançarmos para os tipos de vistos que se pode adquirir ainda no Brasil, a trabalho ou a estudo, permita-me partilhar convosco minha experiência em ajudar pessoas a viver uma experiência no exterior. Em 2010, depois de ter regressado da Inglaterra e de ter convivido com pessoas de 8 diferentes nacionalidades, em Coimbra, na universidade, ao tirar o meu mestrado, eu tive a oportunidade de participar num projeto onde eu ajudava pessoas, estudantes que vinham do leste europeu e de outras partes do mundo, a aprender a língua portuguesa e viver uma experiência a estudos aqui. A partir de 2015, os próprios brasileiros começaram a me procurar para pedir ajuda para viver uma experiência aqui na Europa. E tive a oportunidade de ajudar pessoas a irem para a Inglaterra, na própria instituição onde eu havia trabalhado, e ajudar pessoas também a virem para Portugal. O meu papel nisso era fazer a mediação, exatamente, ajudando eles passo a passo no trato com a documentação, na arrumação da mala, ajudar com a compra do voo, ajudar na mediação da comunicação entre as empresas, entre os empregadores e as pessoas que vinham viver essa experiência. E, inclusive, ajudar a encontrar um lugar para morar, de forma que chegassem aqui já com um lugar acertado para morar. Sendo assim, eu percebi que, como muitas pessoas, muitos brasileiros têm tido interesse de viver uma experiência na Europa, o meu desejo foi expandir para que muitas pessoas pudessem vir a ter conhecimento dessas oportunidades, até porque antigamente as pessoas saíam do Brasil de forma desestruturada. E por que isso acontecia? E por que isso não era muito fixe, muito legal? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar de brasileiros que vivem no exterior, que teve uma chegada bastante difícil, que teve dificuldades de conseguir um trabalho ou até trabalha numa área que não gosta e que vivem frustrados. E por que isso acontecia no passado? Hoje em dia não precisa mais ser assim. No passado isso acontecia porque não havia a internet em abundância como há hoje. O mundo não estava tão globalizado como hoje e não havia divulgação de informação através da internet. As informações que tínhamos eram limitadas e presenciais, sobretudo nas universidades. Portanto, uma pessoa que não estivesse na universidade tinha mais dificuldade em ter acesso a essas informações. Então, muitos brasileiros saíam do Brasil sem ter condições de comunicar em língua inglesa, sem ter condições de pesquisar e conhecer sobre a cultura do país para onde iriam morar, acabavam por chegar no país e levar o choque cultural. E, por vezes, nós estávamos preparados para lidar com as diferenças culturais, para lidar com a comunicação intercultural, que envolve questões de saber se expressar, saber respeitar os hábitos do outro, mesmo que seja uma pessoa que tenha um hábito religioso, por exemplo, de se ajoelhar 7 vezes por dia para orar, ou uma pessoa que come uma comida que tem um cheiro esquisito. Enfim, há diversidades culturais que convém hoje em dia sabermos para sairmos do Brasil psicologicamente preparados, para sabermos lidar com essas diferenças. Lembrando sempre que todos temos as mesmas necessidades básicas de um teto em segurança para viver, de alimentação, afeto, o carinho e atenção. Então, convém sempre reconhecermos que
Nosso direito e a nossa liberdade vai até onde começa o direito do outro. Portanto, ter noções de comunicação intercultural é fundamental. Portanto, esses conhecimentos de comunicação intercultural era impossível um brasileiro ter antigamente, quando saía do Brasil de forma menos estruturada. E hoje em dia pode ser diferente, e é por isso que estamos aqui partilhar este módulo nesse mini curso gratuito, para que mesmo aquelas pessoas que não tenham condições de entrar no nosso programa, que é muito mais profundo e aborda as questões com muito mais detalhes, mesmo essas pessoas possam ter acesso à informação e possam começar a desenvolver a sementinha do sonho que tem no seu coração, na sua mente, de viver uma experiência na Europa. Outras questões que faziam com que os brasileiros saíssem de forma equivocada, normalmente, era a escolha dos países. Os brasileiros escolhiam sempre países como Canadá, Inglaterra, que é o sonho de toda a gente viver lá, inclusive foi o meu. Países como Austrália, Áustria. Nunca que na altura se pensava em outros países. Isso por que não? Porque não havia na altura conhecimentos disponíveis sobre isso. Hoje em dia temos a internet, temos plataformas como o LinkedIn, onde podemos ter conhecimento das áreas que estão contratando brasileiros e por que essas áreas contratam brasileiros, e países que estão mais abertos a contratar brasileiros, visto que muitos brasileiros têm vindo para a Europa e o mercado, o comércio quer dar um bom acolhimento a estes brasileiros, então contrata também brasileiros falantes de língua portuguesa e com capacidades de comunicação em língua inglesa para o mercado de trabalho, sobretudo na área do comércio e de atendimento ao cliente. Inclusive, existem hoje profissões novas na área do atendimento ao cliente através da internet, sobretudo depois da pandemia, onde o atendimento através da internet expandiu-se. E sobre isso também nós estaremos dialogando num outro módulo, onde estaremos falando sobre ITIL4, que são informações que preparam pessoas para obter um certificado que algumas empresas aqui na Europa estão pedindo. Isso é importante para que tu possas ter um emprego que vai te permitir ter um trabalho, seja a partir de casa ou seja no escritório da empresa, através das tecnologias de informação e comunicação, que vai envolver a parte de gestão de pessoas, gestão de serviços operacionais e gestão de serviços técnicos. Pensar em se preparar para uma vivência no exterior é importante, mas devemos ponderar também que, mesmo que uma pessoa venha preparada e mesmo que ela consiga um emprego na área desejada, existem preocupações a serem superadas ainda a começar antes de vir do Brasil. Porque para nós brasileiros, que somos muito afetivos, custa imenso deixar a família, mesmo que hoje, com os recursos da internet, podemos estar falando diariamente através do WhatsApp, Facebook, enfim, através das redes sociais, mas sempre falta aquele calor humano. Se bem que com a pandemia e um certo distanciamento nos obrigou a ficarmos um pouco afastados da nossa família, das pessoas queridas. Mas ainda assim, convém sempre termos noções de que aqui na Europa há o distanciamento entre as pessoas e certamente vamos sentir falta da nossa família. E isto é muito comum. Portanto, mesmo que uma pessoa tenha aqui um trabalho numa área que goste e se começar a sentir falta da sua família, ou falta dos hábitos, ou da cultura, enfim, de tudo que se vive no Brasil, que não temos aqui, é possível que uma pessoa acabe regressando para o Brasil depois de já ter atingido seus objetivos, seja ele de aprender a língua inglesa, ou trabalhar, guardar alguma grana para levar para o Brasil, ou quiser estar estruturado e trazer a sua família para cá. Sobre isso vamos estar tratando também de um módulo específico sobre como vencer as preocupações e os medos. Vamos falar dessas questões sobre
pessoas que já vieram viver experiências internacionais e acabaram voltando para o Brasil, as razões que levaram elas a voltar para o Brasil e por que isso é importante, para que tu estejas preparado, sabendo que mesmo que haja hoje um investimento para vir para a Europa, pode ser que tu gostes de estar aqui e estruture uma vida a longo prazo aqui. Pode ser que tu acabes por viver a experiência que gostaria de viver e regresse para o Brasil. Isso é bem comum. Eu, pessoalmente, costumo aconselhar as pessoas a virem pelo menos 3 meses. É um tempo razoável para ela ter noção se gosta, se não gosta, se quer ficar ou se quer regressar para o Brasil. De qualquer forma, a experiência internacional é sempre válida. Ela nos ensina imenso, mesmo que ela seja difícil pelas questões do distanciamento familiar. Ainda assim é muito rica, porque nos ensina a valorizar nossa família, a valorizar mais os nossos hábitos, a nossa cultura, a nossa comida e faz de nós pessoas melhores, para além da experiência internacional que vai agregar valor ao nosso currículo. Num outro módulo também estaremos dialogando sobre outras preocupações, como por exemplo, custo e investimento. É muito comum as pessoas perguntarem quanto vou ter que gastar para sair do Brasil e chegar à Europa. Então, eu vou partilhar convosco sobre as possibilidades que tu tens de sair do Brasil e vir para a Europa sem tirar grana do teu próprio bolso, ou seja, através de intercâmbios remunerados. E vou partilhar contigo a minha própria experiência, porque foi assim que aconteceu. Eu comprei uma passagem aérea em 10 vezes. Cheguei aqui, passado 4 dias eu já estava a trabalhar. Passado 15 dias eu já tinha recebido o primeiro salário, que já deu para cobrir os primeiros investimentos que tinha feito na minha passagem aérea. E daí para frente foi só a ganhar. Então isso tudo vou estar partilhando convosco para que vocês sintam-se mais leves, com a cabeça mais abertos e menos preocupados com estes medos. Outra preocupação que eu quero estar dialogando convosco no próximo módulo é sobre o medo da língua inglesa. Na verdade, o inglês é o idioma mais fácil que eu já encontrei na minha vida. Sabe o que nos faz parecer difícil? É o nosso medo de falar. Mas depois que você compreender que existem várias formas de dizer a mesma coisa, que existem várias maneiras de se fazer entender, de se fazer ser compreendido na hora de comunicar, tu vais estar completamente despreocupado e vais ganhar coragem de falar, tentar falar, tentar comunicar. E a comunicação, ela não é somente atrás da fala, ela é também através de sinais, podemos apontar um objeto, podemos perguntar, podemos até tentar falar, mesmo que não saia da forma mais correta, mas é assim que vamos acabar por fazer da forma correta. Então, saber que existem diferentes formas de se dirigir a um objeto e de comunicar em língua inglesa facilita bastante e tranquiliza bastante, e tudo isso vamos estar dialogando num próximo módulo. E falando das 5 chaves que abriria portas para a vossa carreira internacional, vamos começar primeiro destacando a questão do projetar. Já ouviu falar em projeção? Quando você desenha algo na sua mente, eu gostaria que você pensasse quais são os motivos, razões e circunstâncias que te levam a pensar em sair do Brasil. Seria viver um estilo de vida com qualidade? Seria viver em segurança? Ou dar uma educação gratuita e diferenciada à sua família? Ou quiser construir patrimônio no Brasil? Vir trabalhar aqui e investir no Brasil, a pensar na sua reforma, na sua terceira idade? Então, projetar, desenhar, colocar no papel os seus objetivos e os seus sonhos é algo que vai te alimentar diariamente na luta por esse objetivo e por esse sonho, pela concretização desse sonho e desta meta na sua vida. A segunda chave seria o planear. Como é que podemos fazer um planejamento para viver uma experiência no exterior? De acordo com Luciana Stelivieri, uma conceituada pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, também internacionalista,
Antes de sair do Brasil, devemos ponderar em alguns pontos importantes, como, por exemplo, questões administrativas, pesquisar sobre o lugar, a instituição, a empresa para onde intencionamos ir trabalhar. E isso tudo podemos fazer hoje em dia através da internet. Podemos observar os comentários que são feitos sobre a empresa e também fazer pesquisas sobre trabalhos e a região para onde iremos viver. Outra questão fundamental, questões de ordem linguística, portanto, já focamos ligeiramente nas questões da língua inglesa e, inclusive, eu vou também partilhar convosco um outro módulo dentro desse mini curso que vai estar focando nas questões básicas que caem numa entrevista de emprego. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, imagina que tu hoje entras no LinkedIn, encontra uma vaga que te interessa, comunica comigo e eu ajudo-te a escrever um e-mail, ou eu passo-te um modelo de um e-mail que tu podes enviar a esta empresa. E passado poucos dias a empresa acaba por te chamar para uma entrevista online. Pode ser que isso aconteça, eu não precisei de passar por entrevista, eu quando contactei por e-mail, fiz o contato por e-mail, a empresa acabou logo mandando-me a carta para mim obter o meu visto no consulado. Mas se eventualmente a empresa solicitar uma entrevista online, eu quero que tu já tenhas tido acesso a este mini curso sobre questões básicas que costumam cair, que podem cair numa entrevista de trabalho, certo? Outra questão importante dita por Luciano Stelivieri tem a ver com questões de logística, que é saber questões do custo de investimento. E nisso também nós vamos estar falando num outro módulo, conforme já mencionado anteriormente. Como parte desse planeamento, vamos pensar na nossa família. No princípio, será que viemos sozinhos, de forma a estruturar aqui nossa vida para trazer a nossa família depois? Ou será que esperamos um momento mais oportuno e viemos todos juntos? Isso são questões importantes a serem planeadas para que tu aqui estejas mais à vontade. Eu já ajudei brasileiros que vieram sozinhos com o objetivo de estruturar a vida e depois trazer a família, e depois acabou não ficando nem a pessoa nem a sua família. Eu já conheci outras pessoas que fizeram o contrário, vieram com a família e acabaram percebendo que teria sido melhor vir primeiro o marido, encontrar um trabalho, um emprego, um lugar para morar, uma casa adequada para receber sua família e então depois trazê-los mais tarde. Então isso tudo são questões importantes de se ponderar antes para evitar frustrações, para evitar depois a solidão e o abandono dessa experiência internacional. Na terceira chave, vamos estar observando as questões de modelagem, ou seja, conhecer pessoas que já viveram uma experiência similar àquela experiência que vocês gostariam para a vossa vida. Se vocês ainda não conhecem ninguém, procurem conhecer. Eu posso ajudar-vos a encontrar pessoas, sejam profissionais ou sejam estudantes, pessoas que já viveram uma experiência similar àquela que tu gostarias de viver. Porque assim tu tens um modelo a seguir, tu tens uma referência. É diferente do que tu, se calhar, sair meias escuras ou estar seguindo uma pessoa que não vive um estilo de vida como tu gostarias. E depois também isso pode também levar à frustração. A quarta chave que vai te permitir trilhar uma carreira internacional é a chave do preparo. E o preparo começa por isso que tu estás fazendo agora, por absorver conhecimento. Esse preparo vai passar por questões, então, de adquirir a habilidade ou de desenvolver a habilidade ou de adquirir as competências de comunicar em língua inglesa. Não é preciso ser um inglês fluente, até porque aqui na Europa a maioria das pessoas não falam inglês fluentemente. E se tu pensares em trabalhar em algumas áreas como o leste europeu,
que são áreas que estão bastante abertos a contratar brasileiros, tu vais ter a oportunidade de perceber que os próprios residentes não têm um inglês fluente. Então, se tu tens um inglês suficiente para comunicar, já é o suficiente e tu já vais estar de igual para igual. Então, o preparo hoje em dia é uma das chaves importantíssimas, com a questão da comunicação, com a questão da comunicação intercultural, que já demos uma pincelada. Conseguir se identificar se tu estás numa área internacional, ou seja, numa área que está contratando brasileiros, embora se dermos uma olhada no LinkedIn, vamos perceber que existem várias vagas para várias profissões, se não dizer para todas, tanto para profissões regulamentadas, que são aquelas profissões certificadas como advocacia, medicina, engenharia, arquitetura, como para as funções não regulamentadas. Profissões regulamentadas precisam de revalidação aqui na Europa, que pode ser feita numa universidade. Normalmente é necessário fazer algumas disciplinas para adquirir equivalência na sua formação aí do Brasil, para conseguir revalidação do seu certificado aqui. No caso de ser uma profissão não regulamentada, então, não requer validação em várias outras áreas, mas também tu podes talvez querer migrar para uma outra profissão, pode querer mudar de profissão. Nesse sentido, vamos falar das áreas de tecnologias de informação e comunicação, que hoje em dia demandam de profissionais que não existem, que não estão qualificados. E daí a importância da formação ITIL-4, do certificado ITIL-4, que vai acabar te capacitando para ingressar nestas vagas da área das tecnologias de comunicação e informação. E uma quinta chave também bastante importante tem a ver com questão de eficiência. Já ouviste falar de questões de eficiência e eficácia? Eficaz é quando tu fazes algo, atinge um objetivo usando o mínimo de recursos possíveis. E eficiente é quando tu atinges o mesmo objetivo usando diversos recursos. E neste caso, nós vamos apostar em sermos eficientes, recorrendo a todos os recursos possíveis para materializar o nosso sonho de viver uma experiência no exterior. Por fim, entrando nas formas de se obter vistos a trabalho e estudo na Europa, podemos destacar alguns pontos-chave importantes. Existem hoje em dia diversas multinacionais do exterior que atuam no Brasil e que tu podes estar ingressando numa dessas empresas e depois pedir transferência para outro país. E posso já destacar a vocês. Temos, por exemplo, uma empresa de telecomunicações, a Nokia, e temos empresas de carros como Volkswagen, Fiat, Toyota e também McDonald's, entre outras. Isso também podemos fazer uma pesquisa na internet que vai aparecer uma lista de empresas do exterior que atuam no Brasil e que contratam brasileiros e que a partir daí se pode sair do Brasil já com visto de trabalho. Mas existem também empresas brasileiras que atuam fora do Brasil e que também nos permite adquirir um emprego e sair já com visto de trabalho, como por exemplo, Petrobras, empresas de telecomunicações como a Oi, uma empresa de ônibus chamada Marco Polo, que aliás tem duas delas na minha própria cidade, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Existem empresas como a Sadia, a marca Perdigão e Vale do Rio Doce, que também são empresas brasileiras que atuam fora do Brasil. E tu podes também, se desejar, sair de uma forma mais confortável, se tu és uma pessoa daquelas que não é aventureira e quer ser de forma mais organizada, mais estruturada, podes candidatar a uma vaga numa dessas empresas e já sair do Brasil empregado e com lugar para viver no exterior e com visto também. Outra forma de vir para a Europa com visto de trabalho
É através de estabelecer relações de comunicação, networking. Se tu fores à plataforma LinkedIn e fizer uma pesquisa por área de atuação e encontrar uma vaga e comunicar com o gestor ou procurar pessoas daquela área, brasileiros que trabalham naquela área, tu és incentivado a enviar um e-mail manifestando o teu desejo de estabelecer comunicação com pessoas em posicionamento de gestão aqui na Europa. E nisso tudo, como mediadora, eu posso estar te dando um modelo de e-mail que tu podes enviar a essas pessoas. Como eu já vinha dizendo, os contatos, as conexões por meio dos grupos através das redes sociais também são importantes e também podes conseguir emprego através de mediação. Eu mesmo já ajudei diversos brasileiros a virem do Brasil para cá, onde fui eu a fazer a mediação entre o empregador e os trabalhadores. Então, uma outra forma também é vindo através de um apoio por meio de uma mediação de intercâmbios a trabalho e estudo na Europa. Dentro dessas possibilidades de vir com um visto, podemos destacar também outra forma de vir para a Europa com intercâmbio e visto remunerado, que são intercâmbios. Os intercâmbios acadêmicos, por exemplo, muitos deles permitem que a pessoa ganhe uma bolsa de estudos, mas para ela conseguir se candidatar a um intercâmbio, a maioria das universidades, se não todas, exigem que o estudante tenha 50% das disciplinas feitas, concluídas, aprovadas. E eu, pessoalmente, não incentivo ninguém a ficar prorrogando o seu sonho de ser do Brasil. Mas é só para vocês saberem que isso existe e que é possível. Ou então, tu podes fazer algo diferente para ser mais rápido. Fazes um contato com uma universidade a qual tu desejas estudar, procura a tua área de interesse, o curso de interesse. Na própria página vai ter o e-mail dos coordenadores. Tu vais enviar um e-mail manifestando o teu desejo de ingressar naquele curso. Vais dizer o que é que tu já estudaste até agora e vais perguntar se o coordenador acredita que tu tens condições de continuar naquela área, se o coordenador acha que este será o curso mais apropriado para a tua área. E então ele vai ter a possibilidade de dizer sim ou de indicar-te para outro coordenador e para outro curso. Foi assim que aconteceu comigo. Quando eu estava na Inglaterra e fiz contato com a Universidade de Coimbra a ver se conseguiria entrar naquele mestrado, a própria coordenadora acabou me encaminhando para um outro curso que ela achava que era mais adequado para a minha situação, para a minha área, a qual eu vinha me qualificando na área das tecnologias de informação e comunicação. Desta forma, tu vais conseguir ter uma remuneração a partir do momento que tu estejas atento aos editais de bolsa de estudo e tu podes aplicar a uma bolsa de estudo. Existem diversas bolsas, como por exemplo, aqui de Portugal como do Brasil, como por exemplo FCT, CAPES, entre outras que podem ser sempre pesquisados na internet e no próprio Google. Para aqueles mais aventureiros e que querem um resultado mais imediato, podem sair do Brasil com visto a turismo. Isso significa que tu vais vir com um passaporte apenas e com uma passagem de volta para o Brasil em 3 meses. Esta passagem de volta é obrigatória para o caso de vires como turista. Chegando aqui, tu já podes começar a trabalhar, seja procurando pessoalmente ou seja através dos contatos que já tenhas feito no Brasil. À medida que tu começares a trabalhar numa empresa, a própria empresa, o próprio gestor da empresa vai dar-te um número que é similar ao nosso PIS no Brasil, para que tu possas efetivar o teu contrato e a partir daí pedir a tua documentação, o teu visto ou a tua carta de residência. Em ambos os casos, tu não estarás ilegal em momento algum, porque tu entras como turista, dentro dos 3 meses tu começas a trabalhar e dás entrada no teu documento. Então, tudo isso é possível se tu és uma pessoa mais aventureira, que queres fazer acontecer. Então, esse é um caminho bem prático, que eu pessoalmente gosto muito e funciona muito bem. Isso para deixar despreocupados, existe uma lei que protege esse tipo de trabalhador.
que está no Código 88. Essa própria lei protege o empregado e o empregador, de forma que o próprio patrão possa dar-te um número e com esse número tu consigas avançar com a tua documentação de forma legal, 100% legal. Dito tudo isso, chegamos ao final deste módulo, desta parte. Por ser um mini curso, porque se formos estar aqui dialogando sobre os detalhes de cada situação, teríamos aqui assunto para muitas secções. Gostaria que deixasses aqui embaixo, na parte de comentários, dúvidas, sugestões, perguntas. Aproveito para dar uma olhada na página e nos testemunhos das pessoas que eu já ajudei a viver uma experiência aqui fora. E assim vamos estar conectando, e essa parte da conexão, ela é muito importante, a curto, médio e longo prazo. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo módulo deste nosso mini curso Gestão de Intercâmbios Remunerados na Europa com Mari Coimbra. Super abraço e até breve. Tchau, tchau.